Vamos lá então, depois de alguns dias aí de atraso, sem celular, vamos colocar em dia nossa leitura. A gente está no capítulo 15 do livro Hábitos Atômicos, com a turma do Mais Que Magras, maravilhosas. Não deixa de ler esse livro espetacular. Ele tem sido muito, muito edificante, com técnicas práticas para a gente colocar no nosso dia a dia para implementar novos hábitos e abandonar hábitos ruins, tá bom? Então vamos aí para a quarta lei. A gente está iniciando no capítulo 15, a quarta lei, que é torne o hábito satisfatório. Lembra? São 4 regrinhas de como criar um bom hábito. Torne-o claro, torne-o atraente, torne-o fácil e torne-o satisfatório. E a gente vai falar sobre isso. Então a premissa aí é a regra essencial da mudança de comportamento. No final dos anos 90, um funcionário de saúde pública chamado Steven Lubb deixou sua cidade natal de Omaha, Nebraska, e comprou uma passagem só de ida para Karachi, no Paquistão. Karachi é uma das cidades mais populosas do mundo. Em 1998, mais de 9 milhões de pessoas a chamavam de lar. Era o centro econômico do Paquistão e um eixo de transporte com alguns dos aeroportos e portos marítimos mais ativos da região. Nas áreas comerciais da cidade você encontra todas as comodidades urbanas padrão e movimentadas ruas centrais. Mas Karachi também era uma das cidades menos habitáveis do mundo. Mais de 60% dos moradores de Karachi viviam em loteamentos clandestinos e favelas. Esses bairros densamente povoados eram repletos de casas improvisadas, feitas de tábuas velhas, blocos de concreto e materiais descartados. Não havia sistema de coleta de lixo, nem rede elétrica, nem abastecimento de água potável. Quando secas, as ruas eram uma combinação de muita poeira e lixo. Quando molhadas, se tornavam um poço lamacento de esgoto. Colônias de mosquitos por todos os lados prosperaram em poças de água estagnada e crianças brincavam em meio ao lixo. As condições insalubres levavam à disseminação de enfermidades e doenças. Fontes de água contaminada causavam epidemias de diarreia, vômitos e dores abdominais. Quase um terço das crianças que lá viviam eram desnutridas. Com tantas pessoas espremidas num espaço tão pequeno, vírus e infecções bacterianas se espalhavam rapidamente. Foi essa crise de saúde pública que levou Lubb ao Paquistão. Lubb e sua equipe perceberam que em um ambiente com saneamento tão deficiente, o simples hábito de lavar as mãos poderia fazer grande diferença real na saúde daqueles moradores. Mas logo descobriram que muitas pessoas já sabiam que lavar a mão era importante. No entanto, apesar desse conhecimento, os moradores lavavam a mão de maneira completamente descuidada. Algumas pessoas simplesmente passavam as mãos na água rapidamente. Outros lavavam somente uma das mãos. Muitos simplesmente se esqueciam de lavar as mãos antes de preparar a comida. Todos disseram que lavar as mãos era importante, mas poucos deles criaram um hábito. O problema não era o conhecimento, o problema era a consistência. Foi quando Lubb e sua equipe fizeram uma parceria com a Procter & Gamble para abastecer o bairro com sabão Safeguard. Comparado com sua barra de sabão padrão, usar o Safeguard era uma experiência mais agradável. No Paquistão, o Safeguard era um sabonete premium, disse Lubb. Os participantes do estudo costumavam mencionar o quanto gostavam daquela experiência. O sabonete espumava facilmente, as pessoas conseguiam espalhar espuma por toda a mão, cheiravam muito bem e instantaneamente a lavagem das mãos tornou-se um pouco mais prazerosa. Eu vejo o objetivo da promoção da lavagem correta das mãos não como mudança de comportamento, mas como adoção de hábitos, disse Lubb. É muito mais fácil para as pessoas adotarem um produto que forneça um forte sinal sensorial positivo, por exemplo, creme dental com sabor de menta, do que adotar um hábito que não forneça um feedback sensorial agradável, como por exemplo o uso do fio dental. A equipe de marketing da Procter & Gamble discutiu a necessidade de criar uma experiência positiva para a lavagem das mãos. Em poucos meses, os pesquisadores viram uma mudança rápida na saúde das crianças da vizinhança. A taxa da diarreia caiu 52%, de pneumonia 48%, impetigo, que é uma infecção de pele, 35%. Os efeitos de longo prazo foram ainda melhores. Voltamos a alguma das famílias em Karachi depois de 6 anos, disse Lubb. Mais de 95% daqueles lares que receberam gratuitamente o sabonete e foram incentivados a lavar as suas mãos tinham um local para lavar as mãos com água e sabão disponível quando a equipe de estudos retornou depois de 6 anos. Não havíamos fornecido sabonetes ao grupo de intervenção por mais de 5 anos, mas durante o experimento eles se tornaram tão habituados a lavar as mãos que mantiveram aquela prática. Foi um exemplo poderoso da quarta e última lei da mudança de comportamento. Torne-o satisfatório. É mais provável repetirmos um comportamento quando a experiência é satisfatória.
É perfeitamente lógico. Sentimentos de prazer, até mesmo os menores, como lavar as mãos com um sabão que cheira bem, que tem uma espuma agradável, são sinais que dizem ao cérebro: isso é bom. Faça novamente. Faça uma próxima vez. O prazer ensina ao cérebro mais facilmente, né? Que vale a pena lembrar e repetir o comportamento. Vejamos a história da goma de mascar. O chiclete foi vendido comercialmente ao longo dos anos 1800, mas só se tornou hábito depois que a Wrigley, não sei se é assim que lê, o lançou em 91. As primeiras versões eram feitas de resinas relativamente insossas, mastigáveis, mas não eram saborosas. Então, a empresa revolucionou a indústria ao adicionar sabores de menta e de frutas e tornou o produto saboroso e agradável de usar. Então, eles deram um passo adiante, começaram a promover goma de mascar como uma forma de manter a boca limpa. Os anúncios diziam assim ao leitor: refrescar seu paladar. Sabores gostosos, uma sensação de boca fresca, forneciam pequenos pedaços de reforço imediato e tornavam aquele produto bem satisfatório para uso. O consumo então disparou e a empresa tornou-se a maior fabricante de chicletes do mundo. O creme dental teve uma trajetória bem semelhante. Os fabricantes conseguiram um enorme sucesso quando adicionaram sabores como hortelã, menta e canela nos produtos. Esses sabores não melhoram a eficácia do creme, simplesmente criam uma sensação de boca limpa e tornam a experiência de escovar os dentes bem mais prazerosa. Minha esposa parou de usar o Sensodyne porque ela não gostava do sabor. Ela mudou para uma marca que tem um sabor de menta bem mais forte, que provou ser mais satisfatória a ela. Por outro lado, se uma experiência não é satisfatória, temos poucas razões para repeti-la. Na minha pesquisa, me deparei com a história de uma mulher que tinha um parente narcisista que a deixava louca. Em uma tentativa de passar menos tempo com esse egomaníaco, ela agia da forma mais chata, mais tola possível, sempre que ele estava por perto. Depois de alguns encontros, ele começou a evitá-la, porque achava ela desinteressante demais. Histórias como essa são evidências da regra essencial de mudança de comportamento. O que é recompensado é repetido, o que é punido é evitado. Você aprende o que fazer no futuro com base naquilo que foi recompensado ou no que você foi punido por fazer no passado. Emoções positivas cultivam os bons hábitos, emoções negativas destroem. As 3 primeiras leis da mudança de comportamento: torne-o claro, atraente, fácil, aumentam as chances de um comportamento seja executado mais uma vez. A 4ª lei, torne-o satisfatório, aumenta as chances de que o comportamento se repita na próxima. Isso completa então o ciclo de hábitos. Mas há um segredo: nós não estamos procurando por qualquer tipo de satisfação. Estamos à procura da satisfação imediata. O descompasso entre a recompensa imediata e aquela tardia. Imagine que você é um animal que vaga por planícies da África, uma girafa, um elefante ou um leão. Em qualquer dia, a maioria das suas decisões tem um impacto imediato. Você está pensando no que comer, onde dormir ou como evitar o predador. Está constantemente focado no presente ou no futuro muito próximo. Vive no que os cientistas chamam de ambiente de recompensa imediata, porque suas ações proporcionam instantaneamente resultados claros e imediatos. Agora volte para o seu eu humano. Na sociedade moderna, muitas das escolhas que você faz hoje não beneficiam imediatamente. Se fizer um bom trabalho, receberá um cheque de pagamento em algumas semanas. Se se exercita hoje, talvez não esteja acima do peso no ano que vem. Se você economizar dinheiro agora, talvez você vai ter o suficiente para a aposentadoria daqui a algumas décadas. Você vive no que os cientistas chamam de ambiente de recompensa tardia, porque pode ter que trabalhar anos antes de que as suas ações proporcionem uma recompensa pretendida. O cérebro humano não evoluiu para a vida em um ambiente de recompensa tardia. Os primeiros fósseis de humanos, conhecidos como Homo sapiens, têm 200 mil anos de idade. Foram os primeiros humanos a ter um cérebro semelhante ao nosso, em particular o neocórtex, que é a parte mais nova do cérebro da região responsável por funções superiores como a linguagem, por exemplo. Tem mais ou menos o mesmo tamanho nesses 200 mil anos. Você dispõe do mesmo hardware que seus ancestrais possuíam. Apenas recentemente, nos últimos 500 anos, a sociedade mudou para um ambiente predominantemente de recompensa tardia. Em comparação com a idade do cérebro, a sociedade moderna é nova em folha. Nos últimos 100 anos, vimos o surgimento dos automóveis, avião, televisão, computador pessoal, internet, smartphone. Enfim, o mundo se transformou muito nos últimos anos, mas a natureza humana muito pouco. Semelhantes a outros animais da savana africana, nossos ancestrais passavam dias respondendo a graves ameaças, garantindo a próxima refeição e refugiando-se de tempestades.
faz sentido atribuir um valor alto em gratificações instantâneas. O futuro distante era menos importante. E depois de milhares de gerações em um ambiente de recompensa imediata, nosso cérebro evoluiu para preferir retornos rápidos do que longo prazo. Economistas comportamentais referem-se a essa tendência como inconsistência de tempo. Isso é, a forma como o cérebro avalia as recompensas é inconsistente ao longo do tempo. Você valoriza o presente mais que o futuro. Normalmente essa tendência não serve bem. Uma recompensa certa agora normalmente vale mais do que uma meramente possível no futuro. Mas, ocasionalmente, nosso viés em relação à gratificação instantânea causa alguns problemas. Porque alguém fuma se sabe que aumenta o risco de câncer de pulmão. Porque alguém come muito, sabendo que isso aumenta o risco para obesidade. Porque alguém faz sexo desprotegido se sabe que vai resultar em uma infecção, pode resultar em uma infecção sexualmente transmissível. Depois de entender como o cérebro prioriza as recompensas, as respostas se tornam claras. As consequências de maus hábitos são tardias, enquanto as recompensas são imediatas. Fumar pode te matar, mas reduz o estresse, alivia os desejos de nicotina, agora, nesse momento. Comer demais é extremamente prejudicial em longo prazo, mas bem apetitoso naquele momento. O sexo, seguro ou não seguro, ele dá um prazer imediato. Doenças e infecções que não se manifestam por dias, semanas ou mesmo anos. Então, todo hábito produz múltiplos resultados ao longo do tempo. Infelizmente, os resultados costumam estar desalinhados. Com nossos maus hábitos, o resultado imediato geralmente parece bom, mas o resultado final sempre é ruim. Com bons hábitos é o inverso. O resultado imediato é bem desagradável, mas o final é bom. O economista francês Frédéric Bastiat explicou claramente o problema quando escreveu: quase sempre acontece que quando a consequência imediata é favorável, as tardias são desastrosas e vice-versa. Muitas vezes, quanto mais doce é o primeiro fruto de um hábito, mais amargos seus frutos serão posteriores. Em outras palavras, os custos de bons hábitos estão no presente, os dos maus hábitos estão no futuro. A tendência do cérebro de priorizar o momento presente significa que você não pode confiar em boas intenções. Quando você faz um plano para perder peso, escrever um livro ou aprender um idioma, você está realmente fazendo planos para o futuro. E quando imagina como quer que a sua vida seja fácil, ver o valor em tomar ações com benefícios de longo prazo. Todos queremos vidas melhores para o nosso futuro. No entanto, quando chega o momento da decisão, a gratificação instantânea geralmente ganha. Você não está mais fazendo a escolha para você no futuro, que sonha em ser capaz, mais rico, mais feliz, mais saudável. Você está escolhendo a você no presente. Você quer se sentir satisfeito, mimado e entretido. Como regra geral, quanto mais imediato é o prazer de uma ação, mais fortemente você deve questionar se ela se alinha com seus objetivos de longo prazo. Com uma compreensão mais completa do que faz com que nosso cérebro repita alguns comportamentos e evite outros, vamos atualizar a regra essencial da mudança de comportamento. O que é imediatamente recompensado é repetido. O que é imediatamente punido é evitado. Nossa preferência pela gratificação instantânea revela uma verdade importante sobre o sucesso. Por causa da maneira como somos programados, a maioria das pessoas passa o dia inteiro correndo atrás de pequenos episódios de satisfação rápida. A estrada menos percorrida é a da gratificação tardia. Se você estiver disposto a esperar por recompensas, enfrentará menos concorrência. Frequentemente obterá uma recompensa muito maior. Como diz o ditado, o último quilômetro é sempre o menos percorrido. A pesquisa mostrou exatamente isso. Pessoas que são melhores em retardar a gratificação têm notas melhores em provas de conhecimento. Menores níveis de abusos de substâncias, menores problemas com obesidade, melhores respostas a estresse e habilidades sociais bem superiores que a média. Todos nós vimos isso em ação em nossas próprias vidas. Se adiar assistir a televisão naquele momento e fazer primeiro o seu dever de casa, geralmente aprenderá mais, obterá notas melhores e terá recompensas. Se não comprar sobremesas, batatas fritas, normalmente você vai escolher por alimentos mais saudáveis quando chegar em casa. Em algum momento, o sucesso em quase todos os campos exige que você ignore uma recompensa imediata em favor de uma tardia. Aqui está o problema. A maioria das pessoas sabe que adiar a gratificação é a abordagem mais sábia. Elas querem os benefícios dos bons hábitos, querem ser saudáveis, querem ser produtivas, querem estar em paz. Mas esses resultados raramente são a principal preocupação no momento da decisão.
Felizmente, é possível treinar-se para adiar gratificações, mas você precisa trabalhar em consonância com a natureza humana. Você não pode trabalhar contra ela. A melhor maneira de fazer isso é adicionar um pouco de prazer imediato a hábitos que valem a pena em longo prazo e um pouco de dor imediata àqueles que não vão te trazer recompensas tardias. Como usar a gratificação instantânea a seu favor. O mais importante em adquirir um hábito duradouro é se sentir bem-sucedido, mesmo que seja uma pequena vitória. O sentimento de sucesso é um sinal de que seu hábito e o trabalho valeram a pena. Em um mundo perfeito, a recompensa por um bom hábito é o próprio hábito. No mundo real, bons hábitos tendem a valer a pena apenas depois de terem lhe proporcionado algo. No começo, é sacrifício. Você já foi à academia várias vezes, mas não está mais forte, nem mais capaz, nem mais rápido, pelo menos não de forma perceptível. Em alguns meses depois, quando perder alguns quilos, seus braços ganharem um pouco mais de definição muscular, torna-se então mais fácil se exercitar por si mesmo. No começo você precisa de um motivo para permanecer no caminho certo. E é por isso que as recompensas imediatas elas são essenciais. Elas deixam você animado, enquanto as tardias vão se acumulando no seu plano de fundo. O que estamos realmente falando ao tratar de recompensas imediatas é do fim de um comportamento. O término de qualquer experiência é essencial, porque tendemos a nos lembrar mais dela do que de outras fases. Você quer que o final do hábito seja satisfatório? A melhor abordagem é usar o reforço, que se refere ao processo de usar uma recompensa imediata para aumentar a taxa de um comportamento. O empilhamento de hábitos que abordamos no capítulo 5 vincula seu hábito a um estímulo imediato. Torne-o claro no início. O reforço vincula seu hábito a uma recompensa imediata, o que o torna satisfatório no final. O reforço imediato pode ser especialmente útil ao lidar com hábitos de evitação, que são comportamentos que você quer simplesmente parar de fazer. Pode ser um desafio manter hábitos como não fazer compras frívolas e superficiais, não beber álcool o mês todo, porque nada acontece quando se deixa de beber no happy hour, ou não se compra aquele par de sapatos. Pode ser difícil até sentir-se satisfeito quando não há ação em primeiro lugar. Tudo que você está fazendo é resistir e não há muita satisfação nisso. Uma solução é inverter a situação. Você precisa tornar a evitação visível. Abra uma conta poupança, nomeie com algo que você quer comprar, talvez, por exemplo, uma jaqueta de couro em especial. Sempre que conseguir evitar gastar com supérfluo, coloque aquela quantia de dinheiro na conta. Gente, me veio um insight agora aqui que eu vou fazer um parênteses. Façam isso com nutrição complementar. Sempre que você deixar de comer uma bobagem, uma besteira, for ao shopping e não comer aquela bobagem, deposite um valor para você. Reprograme a compra inteligente. Deixou de assistir a Netflix por um mês? Transfira R$30 para sua conta. É como se você criasse um programa de fidelidade a você mesmo. A recompensa imediata de se ver poupando aquele dinheiro para o seu objetivo parece muito melhor do que privar-se, simplesmente. Você está fazendo com que isso seja gratificante. Um dos meus leitores e sua esposa usaram uma configuração bem semelhante. Eles queriam parar de comer fora e queriam passar a cozinhar e ter um momento juntos. Eles nomearam sua conta poupança como uma viagem à Europa. Sempre que deixavam de ir a um restaurante, transferiam $50 nessa conta. No final do ano, eles já tinham o dinheiro para as férias. Vale a pena notar que é importante selecionar recompensas de curto prazo que reforcem senso de identidade e não aquelas que o contrariam. Comprar uma jaqueta nova é bom se você está tentando perder peso ou ler mais livro, mas não funciona se você está tentando equilibrar um orçamento e economizar o dinheiro. Em vez disso, tomar um banho de espuma, você pode passear. É um bom exemplo também de ter recompensas, que se alinha com o seu objetivo de liberdade e independência financeira. Da mesma forma, se sua recompensa é se exercitar, for comer uma tigela de sorvete, você está depositando votos para identidades que são completamente conflitantes, que é uma perda de tempo. Em vez disso, a recompensa talvez seja, por exemplo, uma massagem, um dia da beleza, que é tanto um luxo quanto um voto para cuidar de você.
Agora, a recompensa de curto prazo está alinhada com a sua visão de longo prazo de ser uma pessoa saudável. Olha aí minha dica da nutrição complementar. Em certo ponto, conforme as recompensas intrínsecas como melhor humor, energia, estresse reduzidos produzirem efeito, você se tornará menos preocupado em buscar uma recompensa secundária. A identidade em si se tornará o reforço. Você repete a ação porque está em consonância com a sua identidade. E é bom você ser você. Quanto mais um hábito se torna parte da sua vida, menos você vai precisar de incentivo externo para seguir adiante. Incentivos podem criar um hábito, mas o que o sustenta é a identidade. Com isso em mente, leva tempo para as evidências se acumularem e uma nova identidade surgir. O reforço imediato ajuda a manter a motivação em curto prazo, enquanto você vai esperar pela recompensa de longo prazo. Em resumo, um hábito precisa ser agradável para ser duradouro. Pequenos reforços, um sabonete cheiroso, uma pasta de dente refrescante ou juntar um dinheiro na poupança podem oferecer prazer imediato de que você precisa para desfrutar daquele hábito. E a mudança ela se torna fácil quando ela é agradável. Aí lembra o resuminho do capítulo? A gente está falando da quarta lei de comportamento, da mudança de comportamento, que é torna insatisfatória, mas provável repetirmos um comportamento quando a experiência ela é agradável. O cérebro humano evoluiu para priorizar recompensas imediatas em detrimento das tardias. Mais ainda, né? Porque já era assim. A regra essencial da mudança de comportamento é que imediatamente é recompensado. O que é imediatamente recompensado é repetido, o que é imediatamente punido é evitado. Para criar um hábito, você precisa se sentir bem sucedido, mesmo que seja uma pequena vitória. As 3 primeiras leis da mudança de comportamento, que é tornar claro, atraente e fácil, aumentam a chance de um comportamento ser executado. E a quarta, torne-o satisfatório, aumenta a chance de que o comportamento seja repetido nas próximas vezes. Finalizamos, agora a gente vai para o capítulo 16. Tá acabando, gente, tá acabando. Um beijo, até a próxima leitura.